Senhores deputados e deputadas, o meu bem-querer pelo deputado Roberto Cláudio é imensurável, e a admiração que eu tenho por ele, como também pelo deputado Zezinho Albuquerque. Mas, deputado Zezinho Albuquerque, hoje foi o pior dia para que o governo do Estado pedisse, ou não pedisse, a manifestação é autônoma do deputado, para que o deputado Zezinho Albuquerque se manifestasse acerca da segurança pública do Estado do Ceará e, deputado Capitão Wagner, entre aspas, o seu sucesso. Porque a segurança pública do Estado do Ceará é um fracasso. Olha bem o dia que o governo, através das suas lideranças, dos seus representantes, dos que acreditam no projeto do governo, no dia em que o deputado Zezinho Albuquerque fez toda uma apologia às políticas públicas desenvolvidas pelo governador do Estado do Ceará para conter a violência, certifica-se, atesta-se, demonstra-se com clareza, como 2 e 2 são 4, que tudo que o governo tem feito tem redundado em fracasso, deputado Adail Carneiro. O Diário do Nordeste de hoje traz uma matéria de capa. Morte violenta cresce 83% entre os adolescentes. Isso é o atestado de que a política pública utilizada pelo governo do Estado para conter a violência redunda em fracasso. Como se admitir que tudo que foi investido tem redundado justamente na violência, na criminalidade, onde um relatório da ONU... Deputado, depois me conceda uma parte, Agostinho. Relatório da ONU, deputado Agostinho Moreira, diz que a morte entre os adolescentes no estado do Ceará quase que dobrou. Nós tínhamos um número de assassinatos por 100 mil em torno de 10,4 adolescentes assassinados, deputada Beth Rose. 10. Hoje, no estado do Ceará, nós temos 19 assassinados a cada 100 mil habitantes. Isso é uma epidemia de homicídios no estado do Ceará. E isto é, deputada Silvana, um relatório da ONU. Não é relatório de oposição, não é relatório de Comissão de Direitos Humanos da Assembleia. Deputado, se possível, uma parte. Não é relatório da Secretaria de Segurança Pública, é relatório do maior órgão internacional que olha o mundo de maneira imparcial, a ONU, Organização das Nações Unidas. Associado a isto, o relatório diz claramente, que embora haja homicídio na classe média e alta, há uma ligação estreita, não entre o pobre e o crime de homicídio, mas entre a pobreza e os crimes de homicídio. Pobreza e crimes de homicídio. Deputado Roberto Mesquita, deputado Agostinho Moreira, eu trouxe na semana passada que nós tínhamos em 2007 909 mil miseráveis. O estado do Ceará tinha, no início do governo Cid, 909 mil miseráveis, que são aquelas pessoas vitimadas pelas políticas públicas do Estado, que sobrevivem com até 1/8 do salário mínimo. Então, quem está em casa divida o salário mínimo por 8. Esse número, deputado Roberto Mesquita, com todos os investimentos feitos pelo governo do Estado do Ceará, esse número subiu para 1
502 mil miseráveis em nosso estado. Então, minha gente, não há outra equação. Pobreza, desigualdade social, leva à violência. E essa violência, o pior tipo de violência, é aquela que ceifa a vida através do homicídio. Não é um acidente de carro, álcool, que vitima 45 mil pessoas. Mas essa violência que o Estado do Ceará vivencia hoje é fruto de uma pobreza que cresce, e a pobreza no governo Cid Gomes cresceu, e não há como refutar, cresceu 51%. Hoje, o número de cearenses que ganham até 1/8 do salário mínimo, portanto, R$ 68, R$ 70, é de 1.502.000 cearenses. Daí, a lógica natural: pobreza, desesperança, prostituição, droga, crime de pistolagem, tudo isso redundando no homicídio. Uso da droga, que nós estamos aí a ver o interior do estado do Ceará se degenerar com a utilização da droga, porque muitos jovens, e são onde os assassinatos subiram 83%, buscam a droga pela dureza da vida, e é onde o número de homicídios aumentou, surpreendentemente, 83%. 83%. Eu li essa semana, deputado Roberto Mesquita, que a cada dia nós temos 19 milionários no Brasil. A maioria das fortunas brasileiras, a maioria, 90% delas, nascem da cumplicidade do poder público com o poder privado. A grande maioria dos ricos do Brasil, todos eles, em torno de 90%, têm negócios com o Estado, concentrando em alguns todo o trabalho de todos. Todo um povo trabalha para criar milionários, às custas do suor do povo e às custas da pobreza do povo. Esse pobre miserável, deputado Adair Carneiro, esses 1.502.000 cearenses, nos dão o direito, nos patrocinam condições de nós termos os melhores colégios para os nossos filhos, quando eles não têm uma escola que preste para colocar os dele. Esses 1.502.000 miseráveis nos dão condição de ter um plano de saúde para não precisarmos dos hospitais públicos, como a HGF, que cerrou suas portas para as cirurgias, como a UPA, que não funciona, como o Hospital de Pacajus, que foi inaugurado e não atende ninguém. Eles nos dão condição de ter um plano, Unimed, Itaú Saúde, Bradesco Saúde, Camed, Apivida, enfim, os mais variados planos de saúde, nos dão a condição de ter, e eles não têm onde cair morto. Como foi há poucos dias, noticiado pela televisão Verdes Mares, que um cidadão chegou às portas do HGF, lhe foi negado o atendimento e o paciente morreu quando era ainda transportado em via pública. Esses milionários, criados na cumplicidade do poder público com o poder privado, envolve corrupção, privilégios, favorecimentos, levando a essa desigualdade social em que o Estado do Ceará vive, que não é isento do resto do Brasil. O problema brasileiro, ele é bem cearense, porque não há diferença dos atos de corrupção que acontecem em São Paulo, em Alagoas, na Paraíba, no Piauí, onde quer que seja. O Estado do Ceará é da federação e tem as mesmas práticas entre o poder público e o poder privado.
Eu havia Deputado Heitor, me permite uma parte? Eu não catalogado. consegui uma parte de Vossa Excelência esse ano ainda. Pode ser que eu Catalogado. consiga hoje uma parte? já tem 2 na frente, mas Mas eu vou dar a Vossa Excelência suplicando, porque eu também. ainda não consegui nenhum esse ano, nenhum. E por se falar em cumplicidade público-privado, e em se falar em enriquecimento e criação de milionários a cada dia no Brasil, e eu digo que 90% deles vêm de negócios com o Estado, eu apresentei um requerimento que não veio na pauta de hoje, mas que virá na próxima pauta, que trata justamente de uma conversa que o YouTube publicou aí na rede social, onde o governador do Estado, com um grupo de empresários, trava uma conversa que nós, deputados, temos que cobrar as devidas explicações do seu governador. Uma conversa que, no mínimo, há informações privilegiadas. No mínimo, há uma orientação do chefe do Poder Executivo à classe empresarial, que se trata da desapropriação de terras, de casas dos pobres. E nessa conversa o governador do Estado deixa muito claro que depois dessas desapropriações, a construção civil pode erguer os seus prédios. Olha bem qual foi a conversa travada, gravada e colocada no YouTube do governador com um grupo de empresários. E aí eu me vali da degravação da Késia Diniz, jornalista que trabalha na Jangadeiro e que está lá no seu blog. O governador do Estado caiu na rede social. Um vídeo com uma conversa entre o governador e empresários vem causando polêmica no mundo virtual e no meio político. Na filmagem, o governador conversa com 2 empresários sobre como fazer para desapropriar terrenos em Fortaleza para a construção de extração do metrô. Então o governador diz, aspas, então vê se a gente faz um rolo aí, expressão do próprio governador. Eu desaproprio e depois a gente vê um tipo de indenização. Vocês pagam o Estado. Dá para fazer. Você faz a estação embaixo e eu vou ter que desapropriar, porque a estação vai ser fora da rua, provavelmente. Mais adiante o governador diz, na conversa, Cid propõe que o Estado desaproprie áreas dos locais onde vão ser construídas as estações e os empresários deem dinheiro referente a essas desapropriações. Em troca, vocês podem verticalizar. Olhe bem, em troca, vocês podem verticalizar. Construir prédios em área onde o governador do Estado, com o dinheiro do Estado, vai desapropriar coletividades pobres para colocar uma extraordinária obra pública, que é o VLT, mas a construção civil, os que vivem do negócio com o Estado, já estão de olho no filé dessas desapropriações, e o governador estabelece que eles depois podem verticalizar. Então, vê se a gente faz um rolo aí. Eu desaproprio e depois a gente vê. Vocês pagam o Estado. É isso. Vamos imaginar. Eu estou imaginando assim. O Estado é mais fácil de desapropriar. O Estado não é mais fácil de desapropriar. É o único que pode desapropriar. Ele não é mais fácil. Existe ele é estação subterrânea em VLT, Vossa Excelência está dizendo isso? Eu estou dizendo a conversa do governador. Eu estou perguntando. Uma parte E por conta desta conversa, desta conversa inexplicável e não elucidativa, eu estou apresentando aos senhores deputados um requerimento para que a gente convide o governador Uma parte, deputado. para comparecer aqui ao Poder Legislativo para nos dizer o que é isto. Desapropriar terras dos pobres na periferia da cidade
para construir uma extraordinária obra, e eu sou fã desta obra. Agora, não pode desapropriar pobres e permitir depois que a construção civil construa os seus arranha-céus. Há dúvida na conversa? Claro que há. Há maldade na conversa? Não sei. Há jactância, deputado Roberto Mesquita. Há poder. Há transferência. Deputado Heitor Ferrer, mais um minuto para Vossa Excelência finalizar o pronunciamento. Há transferência de informação privilegiada. E nós temos que convidar o senhor governador para comparecer aqui à Casa do Povo, à Assembleia Legislativa, até porque eu fiz uma audiência pública e suspendi, porque o governo não mandou ninguém para tratar dessas desapropriações, e eu suspendi a audiência pública. Convidar o senhor governador para comparecer ao Poder Legislativo e esclarecer, porque a conversa que está posta é uma conversa muito, me permito o termo, muito cabeluda. Ela nos deixa várias imaginações. O que é que o governador quis dizer com isto? Para que não haja interpretações levianas, o único jeito é o Poder Legislativo convidar o senhor governador para que ele possa expor aqui esta grande obra, que é o VLT, e o que fará depois dessas áreas que serão desapropriadas.